eu sempre uso, quando eu estou trabalhando com interpretação, uma frase bem simples para dizer para o aluno. Tu diz assim, eu ontem fui ao cinema. Aí eu digo, mas eu posso dizer, eu ontem fui ao cinema. Eu ontem fui ao cinema. Eu ontem fui ao cinema. Né? E cada uma das frases, que é a mesma frase que eu digo, tem uma inflexão diferente, seja porque finalmente ou porque eu acho cinema uma coisa maravilhosa, finalmente eu fui ao cinema, né? Ou de um modo indiferente, que às vezes é a expressão que a gente quer. Tem uma peça, por exemplo, que eu já toquei umas 2 vezes com a OSPA, que é o Concerto de Prokofiev, número 3, para piano e orquestra, que tem um determinado momento que o Sergei Prokofiev, compositor russo, escreve na partitura frio. Ele quer que a expressão seja gelada. Né? Então, às vezes, a não expressão é a expressão. Né? Então, ou seja, tem uma infinidade de gestos, mesmo quando o compositor, quando a gente tem sorte que o compositor escreve de uma maneira mais específica, aí a gente tenta, cada um vai ter o seu frio, né? Mas muito frequentemente as composições do passado, mais passado, tipo Mozart, Haydn, né, Bach, a expressão não está escrita lá, e aí cada um vai ter que achar o jeito de fazer, porque eles entendiam que as pessoas iam achar o seu caminho, né? Então o intérprete, até porque Bach, por exemplo, nunca imaginou que as outras pessoas fossem tocar a música dele, né? Ele achava que a música dele ia servir para estudo, né? A música para cravo ia ser para aprender a tocar cravo. Ele nunca teve a ideia de que a música dele ia ser uma música de concerto, né? Que as pessoas iam fazer recitais e concertos com a música. Mas, deixa eu te apresentar a professora Miriam Oliveira, que tu já deves conhecer. Conheço, sim. Dentro da nossa academia, né? E estão entrando outros colegas que vão vindo devagarinho aí. Né? Eu estou vendo celebridades aqui entrando, me sinto bastante honrado de estar entre a nata médica a celebridade do Rio Grande do Sul. Marrone, boa tarde para ti, boa tarde para todos, e uma recepção que eu gostaria que fosse muito terna ao nosso convidado, Ney Fialkov, que só de aparecer nessa imagem mostrando aquele piano ali, já nos deixa muito felizes. E eu vou deixar, Marrone, para que tu faças uma micro apresentação formal do convidado, porque os que estão aqui e os que entrarão em breve, eu sei que vão se deleitar com a nossa reunião de hoje. Muito obrigada, professor Ney, por ter aceitado estar aqui conosco hoje. É um enorme prazer e vamos prestar uma atenção enorme às suas palavras e, eventualmente, algum sonzinho que nós conseguimos ouvir a partir da sua interpretação. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, professora Miriam, é um grande privilégio estar aqui. Até quando o Dr. Marrone me convidou, né, e ele tinha mencionado a sessão cultural e falou em palestra, eu disse, não, palestra, eu não tenho nada para... não vou pôr a minha vida em PowerPoint. E aí até preferi no formato de uma espécie de bate-papo, que a gente converse sobre os assuntos e eu fico à disposição para perguntas. Eu sei que a minha trajetória, as pessoas têm curiosidade de saber como é que eu fui de um lado para o outro, e eu tenho certeza que todos que estão aqui poderiam também estar exercendo outras atividades. Eu acho que a medicina já é uma miríade de talentos, né, para quem exerce essa profissão. Tem um conjunto de elementos, e sempre existiu um pendor artístico. Eu acho que dentro, não só no fazer medicina como arte, né, me desculpe a inteligência artificial, mas eu ainda acho que tem que ter bastante humanismo na profissão médica,
né? Desde a conversa com o paciente até na questão do próprio diagnóstico, né? Incluindo a intuição baseada na ciência. Então, acho que essas características humanas, elas vão tocando a arte de algum modo, e por isso eu acho que tem tanta conexão da medicina com as diversas formas de expressão artística, né? E a gente tem isso espalhado pelo mundo todo, né? Essa tendência. Mas eu gostaria, então, de iniciar a nossa atividade apresentando o Ney Fialkov, que é natural de São Leopoldo, e ele se formou em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1982 e fez uma atividade sequencial de clínica médica, fundamentalmente intensivismo. Ele fez atividade de especialização em pneumologia de 1986 a 1988 e foi médico intensivista na Santa Casa, em clínicas, no Hospital Lazaroto, no pronto-socorro, até que um determinado dia ele deixou a medicina como atividade profissional. Entretanto, ao mesmo tempo em que ele se formava em medicina, ele teve uma atividade artística relacionada à música, fundamentalmente ao piano, né, que já vinha de muito tempo, e ele, na realidade, quando optou, segundo diz, por uma atividade não pela outra, ele dedicou, então, sua vida a essa atividade artística com um bacharelado na URGS de música em 1988, depois ele fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, né? Aí quando eu vi que ele fez em Boston o mestrado na New England e depois o doutorado na Johns Hopkins, eu fiquei pensando, mas será que ele está na música ou gostaria de estar ali estudando medicina nessas universidades famosas e maravilhosas onde a medicina se desenvolve de maneira tão intensa? Mas ele, com tudo isso, se dedicou na sequência a uma atividade didática como professor, né? Professor no Instituto de Artes da URGS, né? No departamento de música, onde ele é professor titular. E eu estava olhando, assim, porque ele é do pós-graduação, da graduação, da extensão, ele é coordenador do pós-graduação, de música, foi diretor do Instituto, vice-presidente de comissão de carreira, de Câmara de Pós-Graduação, membro de do Conselho Universitário, quer dizer, tem uma atividade intensa, não só artística, mas administrativa, importante, e daí fui ver que tem inúmeros alunos que são mestrandos, doutorandos e alunos onde ele ensina e depois ele se desenvolve na atividade artística, orientador de muitas teses, né? E aí fiquei vendo assim, bom, nós na medicina também temos essa coisa de levar os alunos, estar com os alunos, continuar com os alunos, ensinar os alunos, botar a mão do aluno na barriga, botar a mão do aluno no teclado. Quer dizer, essas coisas todas têm muito que ver, né? E provavelmente ele deve ter pensado que a atividade médica dele, que se desenvolveu, e a atividade da música tem paralelos, tem várias coisas que se imbricam, né? Por outro lado, nós não podemos deixar de salientar que ele é um pianista e um concertista de mão cheia, né, com inúmeros prêmios no Brasil, no exterior, tocando em Paris, tocando em vários lugares, tendo ganho prêmio de primeiro e melhor concertista de piano aqui nos Açorianos, em São Paulo, né? E também fez com outros músicos locais e outros de fora vários álbuns, né? Álbuns que são álbuns e CDs de música, né? Que são considerados de primeira grandeza em toda essa atividade, né? Também faz concertos no exterior, tem um trio Porto Alegre que ele atua,
com outros músicos daqui, então tem uma atividade muito intensa. E a ideia de convidá-lo para essa palestra é assim: essa atividade, música, medicina, paralelismo, o que foi, como é, o que acontece, como é que se desenvolve. Eu, quando comecei a pensar em convidá-lo, eu tinha pensado o seguinte: nós temos dos acadêmicos antigos, fundadores e patronos, o Paulo Guedes e a Zuleika Guedes. O Paulo Guedes era professor do Instituto de Artes, ela também, a Zuleika foi tua professora, né, de música, né? Então, assim, é uma relação também da academia com essa situação do passado, né? O Paulo Guedes, professor catedrático titular de psiquiatria da URGS, né? E um excelente compositor e instrumentista também, morreu muito precocemente, mas deixou um legado para nós, e aí bom, podemos reviver todas essas coisas que podem ser muito interessantes. Então, o Ney, como a professora Miriam disse, um mini currículo. Quando ela disse mini currículo, assim, é impossível, né? O teu mini currículo é um vasto de um currículo maravilhoso. Então, é tudo contigo. Olha, eu me sinto muito pequeno aqui. Eu já disse que aqui está cheio de celebridades e pessoas, e eu tenho ressaltado, e até pela minha trajetória acadêmica, eu sou um prático, né? Eu digo, eu não sou o homem da teoria, né? Eu sou... aliás, eu lembro de uma palestra de um dos nossos convidados, de um programa que a gente tinha de convidados do exterior, o Roger Reynolds, é um professor de composição da Universidade de San Diego, e ele mencionou algo que, para mim, isso foi no início da minha carreira docente, nos anos 90, depois de 1997, na URGS, foram os primeiros anos que eu estava aqui, e eu sempre me preocupava com a questão de não fazer a carreira docente uma carreira teórica, né, já que eu era, como pianista, a minha preocupação era a atuação musical, e que a pesquisa deveria ser para dar subsídios para isso, e não o contrário. E ele, numa palestra aqui, comentou sobre como, na Universidade de San Diego, no sistema da Universidade de Califórnia, quando houve a busca por titulados, né, PhDs, houve um aumento da morbidade e mortalidade no nível hospitalar das universidades do sistema acadêmico. Né? Opa, então, espera aí, nós não podemos pensar que ser PhD resolve o problema de ciência aplicada e nem da área das artes no sistema acadêmico. Porque nós não podemos usar o lema de quem sabe faz, quem não sabe ensina. Quem não sabe medicina não vai poder atender paciente. Se souber só a teoria e não sabe o que fazer, não sabe como resolver problemas, ou não consegue operar o doente, não adianta ele ter o Schwartz, nem sei se ainda usa esse livro em cirurgia, mas não adianta ele ter esse conhecimento teórico e acertar todas as questões da prova de especialista se ele não sabe operar. Então, assim, eu sempre tenho essa preocupação que no curso de música, o indivíduo tem que ser músico. E essa formação, a gente, em parte, o sistema de pós-graduação, ele foi criado de um modo em que, às vezes, parece que a gente prescinde da própria atividade fim, que nossa, o paciente precisa melhorar. Não adianta eu ter só um título acadêmico. Então, por isso que em pós-graduação eu atuo numa área que a gente chama de híbrida, né? Porque ela tem um portfólio que o aluno precisa construir como performer, e também tem a parte de pesquisa, porque eu acho que isso também ajuda o próprio, mesmo que ele não vá se dedicar à pesquisa depois, a pesquisa faz dele um indivíduo mais crítico, só que não é um caminho único, né? E eu tive professores magníficos na área médica e que tinham um raciocínio absolutamente científico, metódico, e que não tinham uma formação stricto sensu, né? Então,
essas coisas não são tão automáticas, e eu sempre tive o temor de que no mundo acadêmico a gente esquecesse justamente assim, mas qual é a finalidade disso aqui? É para escrever teses, publicar artigos, ou, né, eu acho que na área médica, quem tem que vir em primeiro lugar é a assistência, porque o aluno aprende na assistência, ele aprende vendo pacientes e aprendendo a resolver problemas. Agora, claro que ele precisa ter um pensamento crítico para não ser um mero reprodutor daquilo que está no livro, né, sem ter uma consciência de que poderá este livro conter coisas que vão ser ultrapassadas, ele tem que estar atualizado, né, ele tem que ter uma formação básica para entender, né, os processos da ciência básica envolvidos nas doenças. E assim como eu preciso entender de teoria musical para poder analisar partituras e poder tomar decisões interpretativas. Mas, enfim, eu acho que esses imbricamentos são de várias áreas do conhecimento, e esse problema de formação é um problema que acho que atinge a música, atinge a arquitetura, atinge a medicina, atinge várias áreas das ciências aplicadas, em que a gente não pode achar que o título acadêmico é uma panaceia, né, aí resolve tudo. Ele é doutor nisso, ele sabe tudo sobre isso. Eu tenho a felicidade de ser um docente de um sistema acadêmico na Universidade Federal, que permitiu, por exemplo, a minha ascensão a professor titular, praticamente, exclusivamente baseado na minha produção artística, que é o meu portfólio artístico, foi o que construiu a minha carreira. Eu tenho pouca coisa que eu escrevi com projeto, a minha atuação tem sido artística, e eu sempre tenho usado esse lema de que a universidade, quando a gente fala em ensino, pesquisa e extensão, né, com essa ideia de que é tudo sempre unido, assim, nem sempre isso é feito pelo mesmo indivíduo. Eu sempre uso um lema para mim, que eu penso assim, a universidade é um lugar em que vai ter ensino, pesquisa, extensão e arte, mas tem diferentes indivíduos com diferentes vocações e formações, e uns poderão fazer mais isso do que aquilo. Eu digo, cada macaco no seu galho, mas estamos todos na mesma árvore, então nós temos que trabalhar coletivamente para que a nossa instituição seja forte e que dê meios para que o aluno possa seguir trajetórias, né, que são elencadas a partir dessas vocações que são muito individuais. Então, eu vejo com tristeza muito na formação acadêmica musical do Brasil, pessoas que não são musicistas de mão cheia e que são líderes hoje de instituições acadêmicas e que têm um conhecimento teórico, mas não põem a mão na massa, né? Então, a minha atuação tem sido eminentemente de ensinar e de tocar, e de ensinar a tocar, de ensinar a pensar, como resolver questões interpretativas, questões técnicas. E eu estava comentando antes de começar para o professor Marrone que a minha formação médica me ajudou muito nesse meu processo de ser músico, em relação à resolução de problemas, né, de como eu vou abordar isso aqui, não só na lide com os alunos, que são meio como se fossem meus pacientes, num sentido ético da gente tentar fazer o melhor, mas de ouvir. Eu acho que conjugar o verbo ouvir é importante na minha atuação e na atuação médica, né, de ouvir o paciente de uma maneira global. Eu preciso respeitar o saber do meu aluno, mas eu também tenho a missão de colocar para ele a minha opinião, né? Hoje em dia se fala muito, não, respeitar os saberes, mas eu não posso considerar que o aluno tem a mesma trajetória que eu. Então, olha, eu já tenho um pouquinho mais de experiência no assunto do que você veio aqui, você vai formar um totem de pessoas na sua vida artístico, profissional, e você vai escolhendo, não, ao longo da sua trajetória, aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou, e deve modificar tudo isso, e cada um vai construindo o seu conjunto de modelos. Aliás,
modelos negativos e positivos. E ao longo da trajetória a gente até vai identificando, puxa, não quero ser assim como era o meu professor fulano, né? E eu, às vezes, estou tendendo a repetir isso aqui, não, deixa eu me cuidar, porque senão eu viro aquele lá. Então, já estou me perdendo aqui na maionese, mas o importante, eu acho que é a gente não perder pessoas que estão ligadas ao meio acadêmico, né, e não perder de vista, assim, qual é o objetivo da nossa instituição. Aprender a pesquisar é importante, como estabelecimento, eu diria, como estabelecer uma mente crítica, tá? Mas tanto na medicina quanto na música, se não tiver atendimento, se o paciente não sair melhor do que entrou, e se eu não produzir música de qualidade, para mim a instituição, aí é uma instituição de pesquisa sobre isso, e não uma faculdade de medicina precisa de paciente que saia melhor do que entrou, na medida do possível. E uma faculdade de música precisa de músicos que aprendam a pensar, a refletir, né, mas que tenham a música como o cerne da sua atividade acadêmica e profissional. Como que eu vim parar na música, né? Então, isso as pessoas me perguntam, né? Como é que você fez toda uma trajetória? A gente, na verdade, já é acostumado desde o início, porque a gente tem escola e a gente tem essa atividade, né, musical. Eu comecei a estudar quando eu tinha a minha irmã, Léa Fialkov, médica também, que dirige a UTI do Hospital de Clínicas, já há alguns anos. Ela começou a estudar piano, e eu tinha 2 anos e pouco a menos, eu via ela estudando e achava aquilo fascinante. Mas naquela época as pessoas achavam que não, uma criança que não sabe tocar vai estragar o piano. E eu digo, olha, na verdade quem estraga o piano são os pianistas, porque a gente demole os pianos. E eu via ela tocando e eu ia tirando de ouvido. E eu comecei a ter aula, acho que colegas que são da minha geração vão lembrar que existia a disciplina de canto orfeônico, né? Que nas escolas tinha a disciplina de canto, aí a professora tocava no piano e a gente cantava. E eu achava aquilo fascinante. E ela tinha um piano de armário, um piano de parede, que não tinha a madeira da frente, estava toda destruída, e eu enxergava os martelinhos do piano. Eu achava aquilo uma coisa absoluta, assim, era o que eu mais gostava da escola. E eu, na hora do recreio, eu ficava lá e ela ficava me dando aula de piano. Meu pai e minha mãe não tinham a menor ideia de que eu, no primeiro ano da escola, eu estava tendo aula de piano, até que essa notícia chegou 2 meses depois. Eu pensei, olha, esse menino não vai para o recreio porque ele está tendo aula de piano com a professora de Orfeão. E aí eu disse, vamos regularizar isso. Meu pai sempre ouvia música erudita pela rádio da universidade, que eu associo sempre a Chiados, porque nós morávamos em São Leopoldo, e a rádio AM transmitia, a gente sempre sabia que ia chover. Era o Cleo Kuhn de São Leopoldo, era ouvir a rádio da universidade, porque qualquer raio que acontecesse em algum lugar, a gente ouvia a estática. Então, eu aprendi a ouvir música com estática, com arranhões nos discos. Então, e a minha casa sempre foi muito eclética em música, né? Era meu pai ouvindo Tchaikovsky, Chopin, Bach, Beethoven, e os meus irmãos já ouvindo Santana, e Chico Buarque, Gal Costa, e Bethânia, e eu fui tendo toda essa experiência musical, e desde então eu estava sempre estudando piano, tocando. Aos 10 anos eu comecei a estudar com a professora Zuleika, porque a minha professora lá em São Leopoldo precisou se mudar de cidade, e a minha mãe se lembrou que tinha uma professora muito boa em Porto Alegre. Então eu vinha a Porto Alegre, a minha mãe me trazia, depois minha avó, e naquela época a gente já cedo podia pegar um ônibus. Eu pegava com 12 anos, eu já vinha sozinho a Porto Alegre, tinha aulas. Depois eu comecei a estudar com ela no Instituto de Artes, e eu infelizmente não conheci o Dr. Paulo Guedes, porque ele faleceu uns meses antes de eu começar a ter aula. A minha mãe me levou lá para que eu conhecesse a dona Zuleika, e ela ainda muito abalada com a morte do Dr. Paulo, ela não estava mais dando aula para ninguém. E ela falou que tinha um filho que estava tocando e tal,
E a dona Zuleika conta para mim, depois contou, que ela pensou assim, eu não vou dar aula para criança, eu não dou aula para criança, e eu faço o seguinte, leva esse menino lá na minha casa e eu vou ouvi-lo e vou encaminhar para uma das minhas alunas. E assim a gente foi. E eu toquei para ela, e ela disse para minha mãe, eu vou fazer uma exceção, eu vou ficar com esse menino, sim. Não, eu vou começar. E assim se estabeleceu uma relação, né? A dona Zuleika foi minha guru, né? Uma pessoa de um valor musical, pianístico, ético. Ela não admitia que a gente subisse no palco sem estar muito bem preparado, e ela tinha uma avidez pela cultura, de modo geral, e isso ela foi passando para todos os alunos. Então, o Celso Loureiro Chaves, que era meu colega, ele era um pouquinho mais velho, e eu frequentava as aulas com eles, as aulas coletivas, e eu aprendia muito com os mais velhos. Então, aquilo ali já foi uma espécie de universidade para mim. E eu, desde pequeno, tinha a ideia de que eu ia ser médico. Eu sabia de cor todos os atlas de anatomia que tinha na Barça. Então, eu olhava aquele celofane que tinha os desenhos, eu sabia onde era o baço, o fígado, a artéria tal, eu já sabia aquilo tudo, e eu sabia que eu ia querer ser médico. E assim foi, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar profissionalmente com música, se alguém me perguntasse isso. Tanto que no meu do sexto ano até o primeiro ano de residência, não abri o piano. Porque era um período de tamanha intensidade, né, que a gente se jogava, né, para atender o paciente e estudar sobre as diferentes patologias, exame da Higgs, o board, que eu fiz, naquela época chamava o ICFMG, enfim, as provas para ingresso na residência, e a própria residência, que era tão intensa, né, plantões e atender, que eu nem pensava, eu nem mexia no piano praticamente. Até que um dia eu resolvi, não, eu vou tocar. Aí eu senti que parecia que eu tinha tido um AVC bilateral, eu não conseguia mexer os dedos, né? Não, essa sensação eu não quero ter. Aí eu comecei a estudar de novo piano, e pensei, naquela época a dona Zuleika estava se aposentando do Trio Porto Alegre, e eu fui convidado para ser o pianista do Trio Porto Alegre. Não, agora não vou deixar passar isso aqui, isso não vai me atrapalhar, não é uma atividade que exija tanta dedicação em termos de tempo, eu vou aprender isso aqui, vou tocar com o trio, e vou continuar atuando na medicina. E aí, assim como tinha sido, eu tocando e dormindo pouco e estudando para medicina, estudando piano, e assim tinha sido minha vida, então vai continuar sendo assim, porque eu nunca mais vou querer parar de tocar. Aqueles 2 anos de doutorando e residência, eu disse, não, assim, agora eu não preciso mais ficar tão longe do piano. E aí eu fui cada vez mais sendo puxado para a música, acabei concluindo a minha graduação também em música. Aí eu trabalhava, já nessas alturas, terminando a residência, eu fui trabalhar como intensivista do Hospital Lazaroto, depois do Hospital Moinhos de Vento, que eu fiz o concurso lá, e também tinha feito o concurso para o HPS. E pensei, não, medicina intensiva é o que eu gosto de fazer e me permite condensar minha atividade médica de tal modo que quando eu vou para casa eu não vou dormir, eu vou tocar. E assim eu era um zumbi estudando piano, e os meus compromissos musicais começaram a aumentar, e até que no final do meu curso de graduação eu fiz um concurso nacional de piano, e eu tirei o primeiro prêmio, e um dos prêmios era uma bolsa de mestrado para estudar onde eu quisesse. Eu disse, opa, né, a coisa está ficando séria, né? E eu cada vez mais pensando, e eu mesmo assim estava na UTI, eu estava pensando em música, mas quando eu estava fazendo música eu não estava pensando na UTI, e assim eu pensei, olha, eu acho que eu preciso pegar esse trem para não me arrepender depois, porque eu preciso me arrepender do que eu fiz e não do que eu deixei de fazer.
o máximo que pode acontecer é eu voltar a fazer uma coisa que eu adoro fazer, que é medicina. Mas eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, assim, com tamanha intensidade. A gente não pode fazer medicina por esporte, né? E se eu errar uma nota, não mato ninguém. Mas eu não posso, eu preciso de foco para continuar sendo médico. E aí eu fui aceito no New England Conservatory, e hoje eu sei que eu só mandei para lá, eu não mandei para outras escolas, porque é loucura, normalmente quando a gente vai fazer um exame, faz para vários, né? Então, na verdade, não, hoje eu entendo que eu não queria ser aceito. Eu queria continuar minha carreira médica, né? Era mais confortável para mim, né? A minha zona de conforto era essa, que o piano ia ser um hobby, né? E aí eu fui aceito, e eu tinha, já naquela época eu já estava casado, a minha esposa arquiteta, montando escritório, e eu lembro que veio uma carta do New England Conservatory de Boston me dizendo, você foi aceito para o mestrado, as aulas começam daqui a 2 meses, 3 meses, e eu tinha a bolsa para estudar, estava tudo alinhado, e eu disse, tenho 2 braços, 2 pernas, não sou burro, tenho um diploma, tenho residência, mas pode acontecer eu voltar e fazer aquilo que eu gosto. Então, assim, não tenho problema de, então, por isso que eu disse, foi uma decisão vulcânica, né, porque veio de dentro, e eu pensei, eu nunca vou deixar de ser médico, porque eu me sinto médico, mesmo, talvez, em que meu futuro vai me distanciar profissionalmente da atuação como médico. Mas naquela época eu não sabia que isso ia acontecer, mas eu pensava assim, eu não tô, né, as pessoas na UTI acharam que eu tinha ficado doido, né, sabe, virou um burnout, né, e de fato era uma atuação intensa, tu lida muito com a morte, com o estresse, adrenalina. Aí eu cheguei à conclusão de que, como eu gosto de palco, eu gosto de adrenalina, então acho que tinha a ver também esse fator. E que, aliás, quando a gente pensa assim, cada vez que eu subo no palco, eu penso, por que eu escolhi isso, né? Então, porque a sensação nunca é boa. Mas eu digo que é uma drogadição ao contrário, né? Eu gosto depois que eu sair do palco, que eu acho bom. Não? Normalmente o drogadicto se arrepende de ter usado a droga, graças a Deus que eu escolhi esse caminho. E assim, a minha trajetória foi muito súbita. Eu lembro que eu estava perto do IPA, onde eu morava, e eu disse, peguei para minha esposa e disse, olha, eu fui aceito para fazer um mestrado em Boston, tudo pago, e agora? Aí houve um silêncio, assim, de 5 segundos, e eu pensei, mas ela não vai querer largar tudo e se mandar comigo, né? Acho que eu estou ficando doido. Aí ela disse, precisamos comprar malas, né? E ela topou aquela aventura, né? E assim fomos. Eu disse, não vou olhar para trás, vai ser Sodoma e Gomorra, eu não posso olhar para trás, e assim eu fui. E aí foi uma trajetória, né, ainda voltei entre mestrado e doutorado, atuei um pouco ainda na UTI, aí eu pedi para descer para a sala do politraumatizado, no HPS. Eu me lembro que o Fossati era o chefe da UTI do Moinhos e queria que eu voltasse a trabalhar. Esse Fossati, não tenho condições de voltar a trabalhar mais, mas eu vou manter o meu emprego, porque eu não tinha emprego aqui. Eu mantive meu emprego, eu pedi para descer para a sala do politraumatizado, eu disse, olha, pelo menos lá eu trabalho um pouco mais como reflexo medular, assim, de não estar tão envolvido, mas de manter os pacientes vivos, mas com a assistência dos colegas que vão ter que resolver os problemas, né, e não mais o trabalho de intensivismo que exige uma dedicação mais em termos de preparo, de estudo, né. Foram alguns meses e aí eu ganhei uma nova bolsa para ir cursar o doutorado e desde então eu não atuei mais em medicina desde 1991, agora já são, sei lá, 30 e tantos anos, né? E de fato, quando as pessoas olham a minha trajetória, dizem, não, você foi para Boston, né, com o Mass General ali, era 1 quilômetro da onde eu morava, sonho, né, o Harvard Medical School, né, sonho de tanta gente, mas o New England Conservatory é uma das escolas de maior prestígio de música, né, nos Estados Unidos, e o Peabody Conservatory, que pertence a Johns Hopkins, também é a segunda escola mais antiga de música. E Johns Hopkins, eu me lembro, era a foto na capa do Harvey,
no livro de Internal Medicine, era a foto do prédio antigo, do inicial lá da Johns Hopkins. E tanto que foi muito engraçado quando eu terminei, os americanos, eles dão muito, ao contrário dos europeus, na Europa, às vezes que eu fui, eu sempre era aconselhado a nunca dizer que tinha feito medicina. Lá eu escondo do meu currículo essa parte, porque os europeus, na França especialmente, e Alemanha, eles acham que se você foi médico, você é um músico diletante. Tá? Nos Estados Unidos, eles têm uma outra visão, eles acham que qualquer coisa que tenha ido além do teu canal estreito te traz alguma experiência em comum que tu pode adicionar. Então, eu acho essa visão mais interessante. Lá eles gostavam de saber que eu tinha uma outra formação. Tanto é que lá eles têm, hoje em dia tem isso aqui também, né, formatura em pós-graduação. Então, na minha formatura de doutorado na Johns Hopkins, no meu nome dizia Neif Alkov, dizia MD, né, Medical Doctor, aí dizia bacharel em música, BM, MM, Master of Music, e o grau de doutor musical chama DMA, né, Doctoral Musical Arts. Então, todo mundo me chamava lá de Doctor, porque eu era um doutor em música e também um MD. E aquilo, para eles, era algo muito enaltecedor. Então, eles sempre pedem, quando eu vou tocar lá, não, tem que pôr no currículo isso, porque a gente acha isso muito rico, né? A gente acha isso muito curioso e tal. E eu não tenho posto isso no meu currículo aqui, ao longo do caminho, né? Isso não foi, então tem muita gente que nem sabe, né? Pessoas que me conhecem que nem sabem que eu tive uma formação intensa na medicina. E como eu já comentei lá no início, a medicina é uma maneira de ver o mundo. Então, assim, eu sou médico músico. Não consigo deixar, tanto é que até hoje eu pago meu CRM sem exercer a profissão. Eu não consigo deixar de me sentir músico. E a minha identidade pessoal é de me sentir um médico e músico. Eu celebro todos esses dias, né? O dia do músico, o dia do médico, mesmo não exercendo mais a medicina, mas quando eu trabalho com meus alunos, de algum modo, como eu converso com eles, como eu ouço eles, eu acabo sendo médico, não tenho como, né, na resolução de problemas, na abordagem das questões, nas tentativas e erros, né, em relação a tanto a parte interpretativa quanto técnica, eu acho que eu tenho uma metodologia que tem a ver um pouco, né, com ser médico, né. Então, assim, eu sou muito grato a essa formação, que alguns dizem assim, puxa, mas você fez tanto investimentos, mas isso é o que eu sou. Então, para mim, nada disso foi em vão ou foi desperdiçado. Eu gosto de ter tido essa trajetória, me identifico com isso e me sinto talvez enriquecido, né? E também muito privilegiado, né, de ter tido esse acesso também dentro da escola pública. Eu sou um filho da escola pública, não só pela escola pública que eu frequentei durante toda a minha vida, eu sou aluno do Grupo Escolar Visconde São Leopoldo, era uma escola estadual para ensino básico, depois do Colégio Estadual Professor Pedro Schneider, depois eu fiz a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para medicina e música, e depois quando eu fiz a especialização também foi dentro da URGS, e meu bacharelado foi na URGS, e o meu mestrado e doutorado foram por agências, primeiro CAPES, depois CNPq, quer dizer, eu sou um fruto da escola pública ou da verba pública, né? Então, por isso eu enalteço e faço questão de me sentir um servidor público nesse aspecto, até de prestar a minha contribuição a esse sistema que me formou. Interessante. Essa tua trajetória é maravilhosa. Quer dizer, eu acho que a grande maioria está surpresa
com esse contexto todo, essas interrelações e a intensidade que parece que tu exalas, digamos assim, tanto de uma como de outra situação, né? Mesmo atualmente sendo um concertista, pianista famoso, internacional, mas aquela coisa da medicina não sai do teu coração. Olha, eu às vezes até queria que não saísse, queria que saísse em determinado. Eu já tive que atender 5 pacientes em voos. Então, ninguém se acusa. Eu sei, mas não é possível que não tenha médico assim, um voo internacional com 270 passageiros, só eu me acusei, assim, meu Deus, o que será que eu vou enfrentar pela frente, né? Um era um ataque à arritmia, que eu tive que fazer uma massagem cariotide e funcionou. O outro era uma convulsão para posicionar o paciente. Teve um outro que eu acho que estava com uma overdose de alguma coisa, né, porque tinha alterações de pupila, ele não acordava, e assim foram. Uma pessoa teve uma crise que eu achei que era uma crise de ansiedade, uma crise conversiva, né, mas nessas horas a gente tem que só, eu tenho meu CRM ainda ativo, não posso, eu fiz um juramento, né? Então... Mas nessa ansiedade, tu podia tocar uma música de balada para ela melhorar. Mas nessas horas, assim, puxa vida, mas ninguém se acusa aqui, será que eu sou o único médico a bordo? Já me aconteceu 5 vezes isso, não é possível. Eu gostaria de fazer um comentário, se possível. Sim, claro. O Marrone, ele deu uma ênfase à atividade médica, atividade como artista, e fez um breve comentário sobre atividades administrativas da universidade. Mas o que me chamou muito a atenção, em paralelo a isso, foi a atividade docente, que a gente sente que é uma dedicação e um amor muito grande, e além da própria docência, um carinho muito grande institucional, que é uma coisa que não é muito frequente assim na minha vivência. Então, realmente é um perfil daquilo que a gente chama sempre assim de multitalentos, de uma pessoa que consegue ter um entusiasmo em várias vertentes. Isso é muito, muito interessante, assim, chama muito atenção. Mas eu queria fazer um comentário que ali no nosso card está escrito: fez sua estreia como solista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, há 40 anos. Eu achei isso, assim, muito interessante, como é que foi essa relação com a orquestra e o que existe dela hoje, vamos dizer assim, para um pianista, o concerto para piano e orquestra é sempre o filé mignon, digamos assim, desculpe os vegetarianos, os veganos, mas assim, eu como sou ainda um carnívoro ou um onívoro, eu diria que é um dos pratos principais, né, que a gente tem aquele papel de ser o líder, né, daquela música junto com o regente, em comunhão com a orquestra. E eu tinha estudado um concerto do Camargo Guarnieri, compositor que estava vivo naquela época, que tinha uma relação bem estreita com Zuleika Rosa Guedes e Paulo Guedes. E eu fiz um primeiro concurso para jovens solistas que a OSPA promoveu. E nesse concurso eles me deram o primeiro prêmio. Isso foi quando eu estava já no 5º ano da faculdade. E como prêmio, eu ganhei um concerto na temporada oficial, regido pelo próprio compositor. Eles chamaram o Camargo Guarnieri, de São Paulo, e ele veio reger. Ainda bem que eu não tinha noção muito, né, da importância daquilo, porque senão eu acho que eu trancava na hora da apresentação. Mas foi, assim, uma das grandes emoções da minha vida, e a minha estreia foi com um dos maiores nomes da música erudita brasileira. E o destino tinha me ainda reservado, porque a minha tese de doutorado foi sobre
uma importante parte da obra para piano do Camargo Guarnieri. Então, assim, ele passou a ser muito mais parte da minha vida do que eu imaginaria. E eu me transformei, digamos assim, num advocate da música do Camargo Guarnieri, e aquela estreia com a orquestra foi um impacto, e acho que, sem dúvida, foi um dos momentos que me balançou em relação às escolhas de carreira. Eu, naquele momento, neguei isso, porque eu estava no 5º ano, no 6º ano, e já muito determinado que a música ia ser um hobby para mim. Mas, certamente, como as coisas começaram a seguir um caminho cada vez mais inexorável, né, no sentido da música, dali a 2, 3 anos, eu comecei a tocar com outras orquestras, a ter outros convites, e aquele primeiro foi muito marcante. Tanto que é o concerto que eu acho que talvez eu mais toquei na vida, é esse concerto, que chama Concertino para Piano e Orquestra de Câmara de Camargo Guarnieri, que eu acho que é uma das obras mais lindas desse gênero, né, no repertório brasileiro. E ter tocado com a OSPA, agora eu toquei com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, agora um mês atrás, em novembro, é sempre uma emoção a gente subir na orquestra, que é a grande orquestra sinfônica da cidade, com outros músicos, né, 40 anos depois. Claro, eu venho tocando regularmente como solista, e a gente vai acompanhando a evolução da orquestra, agora com uma casa muito melhor do que tinha, e é uma das orquestras principais do Brasil, e a gente tem enfrentado grandes problemas na área da música, né? Então, a área da cultura tem sido machucada, e especialmente acho que pandemia, isso nos prejudicou muito, né? Minguaram as orquestras, algumas fecharam, inclusive aqui, no Rio Grande do Sul. As séries de concerto estão bem mais rarefeitas, né? A área musical, inclusive o número de alunos que a gente tem diminuiu no ensino superior, na área de música erudita. Então, assim, a gente está enfrentando um momento delicado, mas a gente vai resistindo. Então, então, assim, OSPA tem um impacto muito forte na minha carreira. Professor Manfroy, professora Miriam, posso... Mas muito obrigada. O Manfroy quer fazer uma pergunta. Está aqui o professor Manfroy, é um grande... Aliás, 2 professores queridos que eu estou vendo aqui. Professor Manfroy, que é um modelo de humanista na medicina, e o professor Rogério Xavier, também modelo muito importante na formação médica, no cuidado com o paciente, na atenção que eles mostravam para o paciente, e assim eles nos ensinavam a respeitar o paciente acima de tudo. Manfroy? Talvez ele não esteja conseguindo se conectar com o microfone fechado. Está apagado ali. Bem, deixa para depois, Marrone. Assim que ele conseguir... Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário, perguntas? Tu tens, assim, uma atividade de concertista e de tocar, digamos assim, em lugares variados, diferentes. E tu também tens relação com alguns outros músicos do nosso meio, Carmelo de Los Santos, e outros, e que vocês formam duos, conjuntos e álbuns. E como é que é isso? Como é que funciona? Isso eu acho que tem uma herança direta lá da Zuleika Rosa Guedes, porque eu sempre aprendi que música é música, não importa se eu estou fazendo sozinho, ou se eu estou em 2, se eu estou em 3. Então, eu via a dona Zuleika tocando no Trio Porto Alegre, várias vezes, desde criança, e as minhas 2 outras professoras, a Patricia Zender, em Boston, ela tem 2 discos gravados com o Yo-Yo Ma, violoncelista.
E a Anne Shine, que foi minha orientadora no doutorado, ela tem discos gravados e tocava com a Jessie Norman, né? E com outros, assim, grandes nomes, grandes parcerias. E ela trazia a música de câmara para dentro da aula de piano. Ela não trabalhava só o piano solo. Ela dizia, música para piano é tudo, né? E tu tem que te dedicar. Então, assim, para mim foi não só como formação, mas também como uma maneira de não ficar sempre sozinho. O repertório solo eu estou sempre sozinho, né? No repertório camerístico é uma comunhão. E uma das coisas que eu acho que é maravilhosa no repertório pianístico é que tem um repertório imenso dedicado ao violino e piano, por exemplo, violoncelo, piano, né? E várias outras combinações de instrumento, ou voz e piano, que é um repertório belíssimo, né? E que também nos ensina desse repertório a tirar a essência de uma certa maneira de tocar, que também passa para o próprio repertório solo, que às vezes o compositor, quando ele está... Muito frequentemente os grandes compositores tinham os outros instrumentos na cabeça, e eu sempre digo que o piano é um instrumento imitador. Ele imita a voz, ele imita o violoncelo, ele imita o violino, ele imita a orquestra, né? Ele imita o concerto para piano e orquestra. Então, se a gente não conhece essas coisas, a gente acaba também no repertório solo sendo mais atlético só e não poético. Então, eu sempre tive a felicidade de conseguir me juntar com pessoas maravilhosas. E música de câmara tem aquela coisa assim, se você toca com um músico que é tão bom ou melhor que você, ele puxa você para cima, tá? E se esse músico é uma pessoa com quem você gosta de conviver, né, aí é o filé mignon, desculpe de novo os veganos, mas o creme de la creme da atividade musical, para mim, é fazer música de câmara de alto nível com parceiros que eu tenho muito respeito. Então, assim, eu digo que agora que eu estou com 63 anos, o meu prêmio que eu me dou, eu só toco com quem eu respeito. Então, se alguém me convidar e eu disser assim, esse cara não toca num nível que ele vai me puxar para baixo. Eu sou muito... A mesma coisa a mesma característica que fazem as pessoas gostar de tocar comigo é a que é perigosa para mim. Se eu tocar com alguém que toca muito bem, eu vou ser inspirado por essa pessoa. Se eu tocar com alguém que não toca tão bem, eu vou ser desinspirado por essa pessoa e eu vou tocar pior. Tá? Então, eu sou muito grato a esses meus parceiros porque eles me deram belas recompensas. Com o Hugo Pilger, a gente foi nominado para o Grammy Latino, né, 2 anos atrás, pela obra completa do Cláudio Santoro, tá, e que me levou a Las Vegas, né, para ir tentar buscar, mas eu tive que ouvir assim, você não ganhou, mas ser nominado é o grande prêmio, né, eram 105 CDs do mundo latino, que inclui Espanha, concorrendo na área erudita, né, concorrendo a serem os 5 nominados. Então, quando alguém disse que era o nosso que tinha sido indicado, eu quase me engasguei, tá? Eu estava almoçando. E, então, com o Carmelo, agora a gente tem um outro CD que deve estar saindo. O Carmelo, para mim, eu acho que é o melhor violinista que o Brasil produziu dessa geração. E ele tem vindo ao Brasil sempre tocar. Ele leciona na University of New Mexico, em Albuquerque, e a gente está produzindo um outro CD que deve estar sendo lançado no final de 2024. O Marcos Machado, contrabaixista, eu já fiz 2 CDs com ele, que também mora nos Estados Unidos, e para mim não tem coisa mais prazerosa do que poder tocar música com alguém que eu respeito e que eu gosto de conviver. Isso é o ideal. Porque antigamente as pessoas tocavam o que eles chamavam as sessões na Alemanha, na Áustria, de house music, né? Então as pessoas, como elas não tinham rádio, não tinham como reproduzir música, elas tocavam nas suas casas, né? Então eles faziam sessões de música em que as pessoas tocavam, elas eram da família ou eram amigos que tocavam, e quando as pessoas
chegam e dizem assim, não, mas essas pessoas eram amadores em música, assim, ó, cuidado quando tu chama eles de amadores, porque eles não tinham muito tempo a perder com trânsito, com outras atividades, com internet, com bobagens do Instagram, etc. Eles estudavam muito o seu instrumento, e quando eles se reuniam, eles faziam música muito boa. Eles só não pensavam que aquilo ia servir para a sala de concerto, mas faziam grandes concertos dentro de casa. E eram com pessoas que faziam isso com prazer. Então, a atividade musical era uma atividade doméstica altamente recompensadora para as pessoas que frequentavam aqueles ambientes, e fazer música assim é muito recompensador. Então, assim, a minha carreira é uma carreira, digamos que seria a carreira que mais tem mercado, digamos, para o pianista hoje, que é a atuação de colaborador, tá? Que é de estar colaborando com outros músicos, porque no nosso meio, a carreira solo é assim, são poucos, né? Um Nelson Freire, né? Um Arnaldo Cohen, assim, mesmo isso já fica difícil. O Arnaldo Cohen é professor da Indiana University, ele não conseguiu ficar sustentando uma carreira exclusivamente solo. Então, para os pianistas é diferente, em relação aos, por exemplo, os músicos de corda, os sopros, eles vão ter uma atividade principal, geralmente ligados à orquestra, né? Cordas, às vezes, ligado a ensino. Pianista, normalmente, ele vai estar ligado ao ensino e atuando como concertista e predominantemente na área da música em colaboração com outros. Então, o meu prêmio hoje eu só aceito tocar com quem realmente eu acredito musicalmente. Então, assim, eu sou muito feliz com essa carreira que eu consegui ter. Rogério, queres fazer uma pergunta? Oi, amigos, que tal? Eu estou viajando, então cheguei um pouquinho mais tarde. Queria agradecer as palavras elogiosas do Ney, que é um amigo muito que me toca o coração, e perguntaria a todos vocês se o Ney poderia fazer de despedida, quem sabe, uma apresentação musical da sua escolha, não sei se o Guarnieri, como é que poderia ser? Eu sempre reluto em tocar, porque essa maneira da gente trabalhar a Google Meet e todos esses métodos de comunicação, eles servem para transmissão de voz, né? Então, quando eu toco no piano, a metade do que eu toco, o sistema pensa que é ruído da rua, e aí ele corta os baixos, tira o pedal, né? Eu posso tocar assim um trechinho de alguma coisa para fazer uma palhinha de algo, mas vocês vão ouvir uma coisa muito distorcida, tá? Que não é representativa da música para piano, né? Então é um som feio, né? Tanto nas aulas, quando a gente fez aula em pandemia, eu nunca ouvia direto o aluno, eu pedia para o aluno gravar para mim, e aí ele me enviava a gravação, e eu enviava os meus comentários, ou às vezes eram coisas, exemplos que eu ia tocar, e enviava gravado para ele ouvir, né? Então, para que a distorção fosse menor. Mas eu posso fazer isso, a gente está já chegando perto do fim, né, do nosso... Seria uma palhinha só uma palhinha. Eu estava muito constrangida em comentar isso, em pedir isso, mas eu adoraria ouvir um pouquinho desse som feio. Adoraria. Bom, alguém mais quer fazer comentários, hein? Marrone, deixa eu fazer uma pergunta para o Ney. Ney, tudo bom? É o Leandro Zimmermann aqui, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Tudo jóia. Deixa eu te perguntar uma coisa. No mundo das arritmias, é muito comum a gente ouvir falar que, eventualmente, sinfonias foram compostas baseadas em arritmias de compositores. Tu já ouviste falar alguma coisa desse tipo? Porque o pessoal fala mesmo que tal extrasístole deu origem, e eu sempre achei engraçado e achei meio irreal, assim, mas sei lá, tu é enorme, um médico enorme, talvez tu saiba alguma coisa desse tipo. Eu nunca li nada a respeito disso, mas não me surpreenderia, porque quando a gente fala em música barroca, por exemplo, quando a gente vai achar os ritmos, assim, os afetos, há uma teoria de que esses afetos tinham a ver com a frequência cardíaca,
Tá? Então, assim, inclusive que as próprias velocidades de execução, elas estariam relacionadas com os limites de frequência cardíaca. Então, porque hoje, com a relatividade da música eletrônica, que tu pode ter um pulso de 300, tá? E um pulso de 3 batimentos por minuto, que isso, em termos de percepção rítmica, é completamente fora da linha humana de expressão, né? Então, 300 seria um flutter, tá em uma taquicardia ventricular, o cara já se foi, né? Então, a gente procuraria estar entre 40 e 160, né, nas frequências. De algum modo, talvez exista alguma coisa. Aliás, até existe um estudo, eu acho que da Academia Britânica, né, de Medicina, sobre músicas e trânsito. E eles falam que o que as pessoas ouvem determinam comportamentos ousados no trânsito. E eles fizeram com 500 motoristas esse estudo, e eles viram que quando a pessoa ouve Tchaikovsky, ou Nona Sinfonia de Beethoven, e heavy metal, né, tá tudo no mesmo nível. Elas correm muito mais, elas ganham muito mais multas por ultrapassagens perigosas, direção perigosa. Então, assim, todo mundo acha que a música erudita serve para acalmar, e se enganam, né? Algumas são especialmente agitadoras, né? Tem o pessoal que estuda, né, a ação eu acho que para acalmar os doentes, mas não para agitar, eu não tinha. Mas esse estudo é um estudo da Academia, da British Council, agora não lembro se é o Conselho ou se é a Academia Britânica de Medicina, que fez esse estudo numa autoestrada, né, na Inglaterra. O que eles ouviam, né? Então eu digo, recomendo, cuidado com os Tchaikovsky, cuidado com o Beethoven, tanto quanto o heavy metal na hora que estão dirigindo, né? Nem toda música erudita vai ter aquele efeito, né, calmante. Mas sobre a arritmia, se a gente ouvir, por exemplo, a música de Stravinsky, eu dizia que eu, há 2 anos atrás, tive, né, muitas essas sístoles, eu estava, acho que, consumindo muita cafeína, e eu estava com a impressão de que eu estava tendo a sagração da primavera sendo executada no meu coração. Eu disse, eu não era muito frequente, e eu disse, eu estou tocando aqui música da primeira metade do século XX no meu coração. Tanto é que eu só tirando a cafeína, eu já resolvi ir para uma frequência bem normal, e hoje não tenho mais as extracistas. Mas achei, vou ir atrás disso, dessa informação. Se tomar mais cafeína, talvez coisas... Pro Vivaldi, hein? Marrone, deixa eu falar com o Ney, eu estou levantando o braço e tu não enxerga. Eu estou vendo, mas é que tu interrompeste o que eu ia comentar. Pode falar agora. Não, mas eu estou a tempo com a mão levantada, não tem importância. Tu pode... Desculpa eu te interromper, mas... lá. Tu interrompeu a minha mão. Não, eu não posso deixar de cumprimentar o Ney e dizer... Eu lembro do Ney muito mais... Desculpa, né, Ney? Quando tu me vem assim com a lembrança, tu é muito mais um intensivista muito habilidoso que eu conheci, né? Então, essa figura que eu tenho tua, um intensivista que não errava uma punção de veia profunda, nem de artéria, era uma coisa impressionante a tua habilidade no cuidado com os pacientes. Mas eu só queria te fazer uma pergunta, tu citou diversas vezes os pianistas brasileiros, não citasse o Arthur Moreira Lima. Tem alguma coisa que não, eu nem citei. O Arthur Moreira Lima é maravilhoso, né? A execução dele de Chopin, para mim, é inspiradora. Tem vários pianistas, tem os que já partiram, né? Antônio Guedes Barbosa, tem de uma turma nova agora o Christian Boudou, que é um pianista jovem de enorme talento, vai estar aqui no festival, vai estar aqui em Pelotas, no Festival Sesc de Música, agora em janeiro. Tem vários pianistas brasileiros, só que, assim, a grande maioria dos pianistas vive do ensino de piano, seja no nível superior ou
com a classe de alunos particulares. Mesmo na Europa e nos Estados Unidos, é muito difícil a gente encontrar pianistas que atuem, ou eles colaboram com outros músicos. Então, assim, não é um meio em que hoje o pianista seja um concertista e ganhe sua vida tocando concerto. Então, isso... Não, mas o Brasil é um celeiro de pianistas, foi, e ainda continua sendo, alguns valores que estão surgindo, isso em várias áreas. Obrigado, Ney. Obrigado, muito obrigado. Ney, médicos como tu, que depois ficam com a carreira mais de artistas, a gente teve poucos aqui. Por exemplo, no meu tempo, tinha o Roberto Sidon. Ele, para mim, foi um dos maiores pianistas que o Brasil teve. Também inspirou uma geração de pianistas. Ele tinha um talento absolutamente e uma técnica invejável. Eu assisti pouco, porque ele vinha pouco tocar aqui, mas eu, quando criança, lembro de ter assistido ele. Ele era bem jovem, e aquilo me impactou muito profundamente. E tanto que ele é dos poucos pianistas brasileiros que gravou com a Deutsche Grammophon. Ele tem as gravações das sonatas de Alexander Scriabin, todas as sonatas, como uma das mais reconhecidas no mundo. Roberto Sidon, acho que não teve um nome aqui no Brasil tanto quanto ele é conhecido lá fora, especialmente na Alemanha, onde ele foi professor em Düsseldorf, muito requisitado. Mas acho que, assim, ele foi um dos grandes pianistas. Nós tivemos o Miguel Proença, que fez odontologia na PUC, formado, e que tem uma carreira assim, responsável por uma série de gravações da música brasileira para piano, tem uma contribuição inequívoca para o pianismo brasileiro. Temos também que alguns médicos que tiveram uma formação pianística que poderiam ter feito carreira e não fizeram porque não quiseram. Carlos Roberto von Müllen é um da reumatologia. Ele foi meu colega, ele era aluno da Zuleika Rosa Guedes também, e ele está nos Estados Unidos hoje, mas fez sua carreira médica quase toda aqui, com a reumatologia, grande pianista. Zanonato, eu lembro, também era pianista, e outros, o Luiz Brandenburg, cardiologista, esposo da Olinda Alessandrini, também estudava piano. Tem vários, eu posso estar esquecendo, mas a medicina é cheia de músicos, cheia de... Eu lembro quando eu fui, a primeira e única cólica renal que eu tive na vida foi em São Paulo. Eu estava indo tocar em Ribeirão Preto, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo, eu com dor. Eu fui atendido num hospital em São Paulo, na Vergueiro, lá, e os meus colegas me viram lá me torcendo de dor, não sabiam o que me levaram para lá. E aí no meio aparece um dos médicos querendo conversar comigo, porque ele tinha a orquestra do Albert Einstein, de médicos, do hospital. E ele queria conversar, e eu assim, olha, eu não estou em condições de conversar sobre isso depois que a minha dor passar. Eu converso, eu aceito tudo que tu propuseres para mim de concerto, mas assim, agora me tira essa dor. Então, assim, existe lá na Johns Hopkins, tinha uma série de concertos, que eu acho que era do Blaylock Building, que era feita dentro do hospital, um piano de cauda Steinway que eles tinham, e assim vários hospitais. Tem uma associação de médicos músicos da Alemanha, que esses tempos alguém me pediu para participar, e eu acabei perdendo lá o contato deles, mas ela existe. Existe um número de médicos, músicos, bem maior do que a gente imagina. Tem aqueles que tem um cirurgião plástico aqui, os que tocavam na música popular, agora me Paulo Amaral? esqueço.
Amaral, e assim vários, né? Tem esse pendor, né? E é aquilo que a gente já comentou antes, no início da nossa conversa, dessa paixão da medicina pela arte, né? Uns escrevem livros, fazem poesias, né? Pintam, fazem música, e eu acho que isso faz parte dessa expressão humanística que traz o médico, né, para essas áreas de expressão. Alguém Então, uma palavrinha. Stravinsky, Marrone. Sim. Um comentário breve. Eu vi na sua exposição um momento que teve um conflito, medicina, arte, e claro que venceu o seu talento, a sua polivalência, mas a medicina ajudou bastante, porque é uma área em que tem que ter preciosismo, precisão, esforço, e certamente prepara alguém para posições como o colega, vou chamar assim, adquiriu. Eu acho que a medicina, ela teve um papel, talvez não o maior, mas teve um papel para a sua qualidade da sua carreira, não? Eu, como comentei já, eu não consigo me imaginar sem ter feito essa trajetória. Eu acho que eu sou um músico médico, um professor médico. Eu acho que medicina é algo que a gente vai aprendendo a ser mais do que fazer, né? Acho que o ato de fazer medicina é ser médico num sentido filosófico. E eu tive a felicidade de ter tido uma formação que eu considero que foi tão boa por ter justamente visto pessoas, seres humanos tratando de pacientes e lidando com os alunos e ensinando e valorizando essa arte, né? De tratar do paciente, de respeitar o paciente, de ter empatia com a dor, mas de não ser imobilizado por ela, né? Então, de tomar atitudes, né? De correr riscos, né? De ler, de se atualizar. E acho que, na verdade, em todas as profissões, o ideal é que a gente tivesse essa conjunção de saber, de teoria, né? de saber e fazer, de pensar, de refletir, mas de ter que acabar tomando alguma atitude, né? Eu não posso ficar parado, eu vou repetir todos os exames 3 vezes, porque eu não sei o que fazer. Então, alguma atitude eu tenho que tomar. Então, alguma atitude eu preciso fazer com a minha música para deixar ela o mais perto possível do que eu imagino que o compositor imaginou, e achar o meu jeito de fazer essa música comunicar. Se eu só comunicar um movimento de dedos no teclado, Dona Zuleika tinha uma expressão que eu adoro usar, ela chamava de ginástica sueca. Ela dizia assim, a pianista botou aquelas mãos para cima e para baixo, foi e fez aquela ginástica sueca bem movimentada, mas não comunicou nada, né? Então, ou às vezes, aquele psicanalista que gosta tanto do som da própria voz, em que parece que o paciente já nem mais importa, né? Mas o discurso dele ficou tão bonito que, se o paciente melhorar ou não, é azar dele. Então, assim, o que eu for fazer não pode ser só uma coisa de circo, né? Ela precisa ser algo que comunique. Assim como o médico vai ter que deixar o paciente melhor. Mas alguém quer fazer algum comentário, perguntas? Rogério Talvez Xavier. pudéssemos mesmo, hein? Talvez pudéssemos mesmo de combinar para o ano que vem uma apresentação ao vivo, não é? Podíamos escolher um local, enfim. Ou Estarei à até o Ney nos disposição. ajudar nesse aspecto. Uma excelente ideia. Com muito prazer. Eu não sei se o Ney sabe que o Gilberto Schwarzman, atualmente a testa da OSPA, é um membro da nossa academia. Então, ficará fácil uma triangulação.
né? Ah, sim, claro. O Gilberto Também Schwarzman estava lá. E também é um pianista. Sim. Aliás, um Renaissance man, né? Porque ele faz um monte de coisas e faz tudo bem. Então, Novo Leonardo. um Leonardo. Muito bem. Nós gostaríamos de te agradecer imensamente a oportunidade que nos destes de conhecer de uma maneira um pouco mais ampla todas as tuas qualidades e, sem dúvida nenhuma, vamos ficar gostando muito mais de ti. Tá? Já gostávamos sabendo que tu eras um excelente intensivista e muito melhor concertista, pianista virtuoso. Né? Sem dúvida nenhuma, tu nos enriquecestes muito hoje com essa tua charla, digamos, né? Não é conferência nem nada, é uma conversa mais maravilhosa. Né? Sérgio, queres falar? Eu gostaria de te cumprimentar, Marrone, porque nós estamos com essa sessão do Ney terminando o ano cultural e foi um ano brilhante. Gostei muito do programa que você nos brindou, né? E uma participação de término à altura que me encantou realmente. Então, parabéns a ti, parabéns à presidente pelo programa que vocês nos presentearam ao longo do ano. O Ney, queres fazer algum comentário antes que eu passe a palavra para a nossa presidente? Olha, eu só não gostaria de, muito brevemente, agradecer esse honroso convite. Eu disse que eu estou aqui entre celebridades, né, e me sinto muito envaidecido de poder ter conversado com vocês nesse final de ano. Queria desejar a todos um Feliz Natal, boas festas e que possam continuar abrilhantando a medicina também com cultura, né? Acho que uma dose de cultura está sempre bem indicada, né, para curar muita coisa. E eu me sinto muito honrado, como já digo e repito, de participar dessa sessão e é bastante emocionante, inclusive, ter revisto pessoas que estão aqui e que estão por essa ideia que eu sempre tenho, né, dessa coisa coletiva da instituição, né, de ter uma academia, né, de medicina. Eu acho isso absolutamente inspirador, também inspirador. Então, eu é que agradeço vocês por essa oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre música e sobre medicina, e saudando todos e que tiveram a paciência de ficar me ouvindo aí por mais de uma hora. Não, professor Fialkov, foi uma alegria para nós um encerramento das nossas atividades anuais neste nível de aprendizado e de confraternização. Eu acho que o Sérgio de Paula Ramos foi muito feliz em agradecer ao Marrone por ter nos trazido alguém do seu nível de representatividade cultural para o nosso país, e eu estou muito feliz por isto. Infelizmente, ficou faltando a famosa palhinha, mas nós vamos dar um jeito disso em 2024. Vamos desejar que, além do bom Natal, das boas festas e do bom Ano Novo, ele seja iluminado também com uma apresentação sua. E quero lhe agradecer muito por isso. Quero agradecer, então, também ao Marrone, agradecer a todos os nossos colegas e eventuais convidados outros que não pertençam à academia, que nos acompanharam hoje, e desejar a todos, então, um bom final de ano e um bom início do novo ano. Muito obrigada.